Durante muito tempo eu fui o tipo de pessoa que dizia sim antes mesmo de pensar, antes mesmo de sentir. Dizer sim era quase automático, como se minha existência estivesse condicionada a agradar, servir, corresponder. Eu era o que resolve tudo, o confiável, o que está sempre disponível. Me tornei essa versão moldada pelas expectativas dos outros. E no início, confesso, havia uma sensação de importância nisso. Era como se cada pedido atendido me garantisse aprovação, afeto, pertencimento. Mas com o tempo isso deixou de ser gratificante. E começou a doer. Começou a cansar. Porque o mundo não se cansa de pedir quando você não sabe colocar limites. As pessoas não perguntam se você está bem, se você tem energia, se está precisando de algo. Elas simplesmente continuam pedindo. E você, por medo, continua aceitando. Até que um dia, depois de mais uma semana me desdobrando para agradar todo mundo e completamente esgotado, me olhei no espelho e não reconheci mais quem estava ali. Parecia que pouco a pouco eu tinha me perdido. Quando foi que eu parei de viver por mim? Eu não sabia. Só sabia que não era mais dono da minha própria vida. Minhas escolhas eram pautadas no que era mais conveniente para os outros. Minhas vontades eram engavetadas. Minhas prioridades viraram secundárias. E tudo isso com um sorriso no rosto, como se estivesse tudo certo. Mas por dentro, era um caos. Uma mistura de frustração, cansaço e um sentimento silencioso de abandono. Não por parte dos outros, mas meu próprio. Eu tinha me abandonado, e o que me impedia de mudar era a culpa. Ela era o grilhão invisível que me mantinha preso nesse ciclo. Cada vez que eu pensava em dizer não, a culpa sussurrava. E se essa pessoa se magoar? E se ela se afastar? E se acharem que você é egoísta? E por mais que eu soubesse que estava me fazendo mal, eu cedia. Porque a culpa pesa mais quando você não sabe o seu valor. Porque quando você se acostuma a ser aceito apenas quando se anula, começa a achar que esse é o único jeito de merecer amor. Mas um dia eu entendi que um amor que só existe se você se apaga, nunca foi amor. Era uma troca desigual. E isso não é justo, nem saudável, nem verdadeiro. Foi então que decidi experimentar algo diferente. Comecei pequeno. Um pedido que eu normalmente aceitaria sem pensar. Dessa vez eu respirei fundo e disse, não posso, sem inventar desculpa, sem mentir, sem tentar suavizar demais. E a reação foi desconcertante. A pessoa ficou surpresa. Eu também. Porque era a primeira vez que eu escolhia me respeitar, mesmo correndo o risco de decepcionar. E sabe o que aconteceu? Nada de catastrófico. O mundo não desabou. Ninguém morreu. O que aconteceu, na verdade, foi libertador. Eu senti uma leveza que não sentia há muito tempo. Era como se uma parte de mim, sufocada por anos, finalmente tivesse respirado. Com o tempo, fui me fortalecendo. Dizer não deixou de ser uma agressão e passou a ser um cuidado. Um limite. Um ato de proteção. E, principalmente, um ato de amor próprio. Porque toda vez que eu dizia não para algo que me drenava, eu estava dizendo sim para minha paz, para o meu tempo, para o meu bem-estar. E quanto mais eu fazia isso, mais minha vida começava a se reorganizar. Meus dias passaram a ter mais espaço. Minha mente, mais silêncio. Meu coração, mais verdade. Lembro de um dia em que um conhecido me chamou para ajudá-lo em um projeto que não fazia sentido algum para mim. Antigamente eu aceitaria só para manter a boa imagem. Mas naquele dia respirei fundo, agradeci o convite e recusei com honestidade. A resposta foi fria. Tudo bem então, que carregava desapontamento. E por um momento senti a culpa, voltando. Mas em seguida algo diferente aconteceu. Eu senti orgulho. Orgulho de mim, de ter me colocado em primeiro lugar, de não ter traído meu tempo, minha energia, só para manter aparências. Esses nãos começaram a filtrar minha vida. Algumas pessoas se afastaram, é verdade, mas outras se aproximaram. Pessoas que não se ofendiam com minha verdade, que entendiam que ter limites é sinal de maturidade, não de egoísmo.
Meus relacionamentos ficaram mais leves, mais sinceros. E eu comecei a perceber que, quando você muda, o seu mundo muda também. As peças vão se encaixando, as prioridades se realinham, as conexões se transformam. Também aprendi a diferença entre ceder por amor e ceder por medo. Amor aceita o não com respeito. Medo exige o sim com culpa. E eu estava cansado de viver sob esse medo. Cansado de ter que justificar cada decisão que envolvia me preservar. Cansado de me explicar demais. Hoje, eu entendo que eu não devo nada a ninguém que exige minha anulação como prova de afeto. Isso não é afeto. É controle disfarçado de carinho. Passei a valorizar muito mais meu tempo livre, meus momentos de silêncio, meus rituais de autocuidado. Percebi que, quando estou inteiro, posso oferecer o melhor de mim, não o que sobra. Aprendi que descansar não é preguiça, que dizer não não é rejeição, que escolher a mim mesmo não é egoísmo, e que quem realmente importa entende isso e respeita. Hoje, eu digo não com leveza, sem me culpar. Me tornei mais verdadeiro, mais centrado, mais livre. E não porque eu me tornei frio ou indiferente, mas porque aprendi que só consigo ser generoso com os outros quando sou gentil comigo primeiro. Dizer não não significa que eu não me importo. Significa que eu também me importo comigo. Se você está lendo isso e sente que vive dizendo sim para não decepcionar, para ser aceito, para evitar conflitos, eu te entendo. Eu já estive aí. Mas quero te dizer uma coisa que eu gostaria de ter escutado antes. O seu não é sagrado. É ele que protege seu tempo, sua energia, sua saúde mental. E mais do que isso, é ele que revela quem realmente está ao seu lado. Porque quem te ama de verdade não vai embora só porque você decidiu se respeitar. Seu não pode parecer pequeno, mas ele é o início de uma vida mais leve, mais honesta e, acima de tudo, mais sua. Não tenha medo de usá-lo. E se esse vídeo tocou em algo dentro de você, se te ajudou a enxergar sua própria história com mais clareza, considere se inscrever aqui no canal. Isso me ajuda a continuar criando conteúdos como esse, que fazem a gente parar, pensar e, quem sabe, mudar. Deixa seu like, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E lembre-se, você não precisa se anular para ser amado.